rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da TV Brasil Espírita e ouvintes também que se conectam conosco pelo canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube. É uma grande alegria estar com vocês na noite de hoje. Nós estamos agora nos encontrando nas quartas-feiras, às 21h30. Para quem não me conhece, eu sou Rilvane de Carvalho. Estamos juntos aqui no programa Mãos Amigas. Esse programa ele foi construído, idealizado, pensando em você, ouvinte da RBE, nessa interação conosco. Inclusive, nós estamos aqui de portas abertas para receber a tua mensagem, as tuas histórias. Se tiverem desejo de se comunicar conosco, estamos aqui. Somos mãos que estão prontas para receber as mãos de vocês, uns ajudando aos outros, né? Estamos todos nesse trânsito do amor. E hoje, no programa, eu trago para vocês uma amiga minha, muito querida, muito especial, inclusive ouvinte do programa Mãos Amigas. A Luísa está sempre nos dando esse feedback com relação ao programa, desde o início. Luísa Rezende, ela é uma estudiosa da doutrina espírita, é confrade espírita, amiga de caminhada, né? Nós estamos juntas na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, aqui em Maceió, Alagoas, estudando, trabalhando, não é, Luísa? O trabalho é grande. Boa noite, minha amiga. Boa noite, é um prazer enorme, agradecida e lisonjeada pelo convite, eu passar de ouvinte, né, para sua companhia, lado a lado, né, apesar de virtual, e aproveitar esse momento maravilhoso, né, de aprendizado. Isso, com certeza. A gente sempre está estudando, né, o tempo inteiro, e quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, não é? Então, boa noite, minha amiga, muito obrigada por receber o convite e aceitá-lo. Eu sei que assim que a gente vence, eu venço, você vence, todos nós vencemos essas barreiras da timidez, mas em nome de Jesus, por Jesus, né, por tudo que nós recebemos dele, diuturnamente, por ele nos guiar. Então, vamos fazer a nossa prece nesse momento. Eu convido a todos vocês que estão ouvindo a rádio, que mentalizem a figura de Jesus. Vamos juntos pensar em Jesus, pensar nos nossos guias, nos nossos mentores espirituais, em Maria, no plano espiritual que tem muito interesse por cada um de nós. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos em família, a grande família universal que se reúne aqui nas ondas da Rádio Brasil Espírita. Fortalece, Senhor, o vínculo de todos nós, que possamos aprender juntos, crescer juntos, nos amarmos em especial. Guia o programa da noite de hoje, toca nos nossos corações, nos corações de todos aqueles que necessitam de Ti. Confiantes estamos, Senhor, da Tua presença juntos de nós, que possamos nós também darmos sintonia a Ti, para Te ouvirmos, para Te sentirmos, para nos aconchegarmos nos Teus braços de querido irmão, de bom pastor. Nosso mestre amigo, fica conosco, abençoa os nossos lares, os nossos familiares, estende as Tuas bênçãos para cada um que está neste momento conectado à Rádio Brasil Espírita e aqueles também que não estão. Estende as Tuas bênçãos a toda a humanidade e assim seja. É isso, Luísa. Vamos nós. Isso. A Luísa queria falar um pouquinho conosco a respeito da importância da religião, dessa questão da religiosidade, da importância da doutrina espírita para a humanidade inteira. E eu vou começar então, Luísa, e ouvintes queridos, lendo uma mensagem do nosso querido irmão Emmanuel, no livro Abençoa Sempre, psicografado por Chico Xavier.
Emmanuel diz assim para nós: uma religião não é um diálogo vazio, é uma diretriz para a vida prática. Não é uma introdução para o êxtase divino, é um compromisso de trabalho no aperfeiçoamento da comunidade humana. Então, repara que quando Emmanuel diz que uma religião não é um diálogo vazio, é uma diretriz para a vida prática. Então, é para nós aprendermos e utilizarmos aqueles conceitos, aqueles conhecimentos, não é, Luísa? Pois é, Riovane, entendendo a doutrina espírita no tríplice aspecto, que é religião, filosofia e ciência, a proposta da doutrina é justamente contribuir, né, trazer, como diz bem na introdução de todas as obras da codificação, trazer as luzes do conhecimento. Então, na medida que ela é religião também, ela traz o entendimento de todo o processo que nós vivemos. A compreensão, né, nos dá um suporte melhor para vivenciar. Então, a religião, ela necessita auxiliar o ser humano na condução da sua existência. Se ela não fizer o ser humano melhor, ela não está auxiliando. Né? Então, e eu penso assim, o quanto a doutrina, ela facilita essa questão de você ouvir e utilizar aquele conhecimento, não é? Porque é bem doutrinar mesmo. Essa doutrinação, essa modificação que você faz para a vida. Então, eu consigo ler, por exemplo, algum conceito de paz, né, de diminuição dos queixumes, da irritabilidade, da maneira como eu posso me comportar com o outro, e no meu dia a dia já colocar em prática. Então, quando chegar essa demanda, né, essa demanda assim que convoca a nossa paz, que o tempo inteiro nós estamos sendo exercitados a vivenciar a paz, o amor, não é? Pois é, porque, segundo a orientação de Kardec, o estudo na codificação, todos os seres humanos estão nessa existência para ser feliz, buscando a felicidade. E quando ele se depara com as aflições, as atribulações, os sofrimentos, as perdas dos entes queridos, ele não pode ficar desnorteado. Então, como diz os espíritos superiores na introdução do Evangelho, era chegado o momento em que a humanidade estava preparada para receber aqueles conhecimentos. Então, cada pedacinho, cada capítulo da obra do Evangelho tem essa orientação, tem esse entendimento, esse roteiro para os assíduos, né? Os leitores, aquele cristão que busca a Deus, busca o Cristo. Então, esse roteiro faz a diferença, porque você seguir com Cristo é muito mais prazeroso, é muito mais gratificante do que você seguir sozinho. Você saber que tem a companhia de espíritos benfeitores, guias, que tem dos anjos guardiões, é muito mais gratificante do que você achar que está só. Isso. E nos traz essa segurança, né? Essa segurança e essa felicidade de aqueles que não são médios videntes, como a maioria de nós. Então, mesmo não vendo os espíritos que estão por perto, mas a gente acredita piamente que estão. Eles não ficam distanciados de nós, né? E quando Emmanuel diz assim, no livro que eu acabei de citar, quando ele diz que a religião não é para conduzir ao êxtase divino, de você ficar contemplando a Deus, mas é para esse processo de evolução, para auxiliar o processo de evolução da comunidade humana. Inclusive, ele não fala exatamente que é a doutrina espírita, mas ele fala no sentido amplo da religião. Então, dessa fé que nós buscamos nos templos,
para até conseguir conquistar essa fé íntima, não é? Dessa questão da igreja que somos nós. E esse processo favorece, com certeza, o nosso aprimoramento e a comunidade humana em si. Daí os valores das religiões, acho que a gente nunca pode desmerecer religião alguma, porque religião tem a ver com essa religação com Deus. E se naquele lugar você consegue se reconectar com o divino que habita em você, então você está no lugar certo. Eu lembro que Chico tinha uma mãe não, uma esposa, desculpa. Ela dizia: Chico, eu fico tão preocupada porque o meu esposo, ele não é espírita. Eu sou espírita, eu me dedico. Ele é um homem tão bom, é um homem tão dedicado, mas ele não é espírita. Aí Chico disse: Ô, minha irmã, mas precisa ser espírita, né? Qual é a necessidade dele ser espírita? É um homem bom. Então, realmente, né? Eu acho que por equívoco, a maioria das pessoas, elas tendem a querer que o outro frequente a sua religião. Então, assim, mas isso tem a ver com a intimidade de cada um. A maneira como cada um lida com aqueles conceitos, porque tem pessoas que não conseguem dar conta de tanto conhecimento que a doutrina traz. Tem gente que conhece a doutrina, mas quando percebe a grande responsabilidade própria para a condução da sua vida, que a doutrina nos traz isso, né? Assim, nos demanda, nos traz essa condição de enxergarmos a nós mesmos, né? Como autores da nossa história. Então, tem muitas pessoas que ainda não estão preparadas e se afastam. Mas o quanto é importante, se alguém está numa igreja evangélica e consegue essa conexão com o divino, consegue se tornar cada vez mais amoroso, alguém está na igreja católica, ou então regiões afro, né, afrodescendentes que tem tantas. Nós não podemos, acredito que em hipótese alguma, julgar. O que mais importa é que a gente enverede para o amor, que é a religião do futuro. Então, que a gente possa despertar esse desejo de amar ao próximo. E colocar na prática a questão da nossa família universal. Porque se eu considero que sou filha de Deus, Deus é Pai, eu me considero filha de Deus, como você também, como todos. Mas eu não coloco na prática que você é minha irmã. Então, se você é minha irmã, eu tenho que oferecer a você o melhor que eu puder. Tenho que ser uma pessoa terna, tenho que auxiliar o próximo. Não apenas aquele próximo bem próximo, que reside nas nossas casas, que são consanguíneos nossos, mas também aqueles que vão se aproximando de nós, são os amigos dos amigos, nesse desejo, não é importante? Exatamente. E você disse bem a questão da religião, que ela não pode ser exclusivista nem eliminar, né? Ela precisa acolher. Né? E a proposta da doutrina espírita é justamente acolher naquilo que o irmão vem buscar. Ele está carente, como aqueles que buscavam a cura, né, e que está escrito no Evangelho, né? Aqueles que vieram até o Cristo, ele acolheu a todos, mesmo que estivesse equivocado. Então, a proposta da doutrina é justamente acolher naquilo que eles vieram buscar e esclarecer, porque acima de tudo doutrina espírita é o esclarecimento de que somos responsáveis pelo que nos acontece, mas o bonito e o grandioso é de que, como somos nós os responsáveis, a solução está em nós. Independente da religião que ele professe, ele vem, recebe aqueles ensinamentos e vai para casa, raciocinando e tendo a consciência de que ele pode muito. Né? Ele pode eliminar o seu egoísmo, ele pode dar o perdão, a importância do perdão em todas as situações, né, em que ele vive, vai favorecer o controle, né, sobre a sua situação, a cura das suas enfermidades,
não é? A salvação real, né, que Cristo promove, né, não existe salvação se o caminho não for a caridade. E o perdão é caridade, a indulgência é caridade, a benevolência é caridade, não só para aquele que está ali nas ruas, né? Mas o ser que habita com você, que de outras vidas pode ter sido o seu desafeto e que muitas vezes incomoda tanto a convivência com ele. Você descobrir de que a solução de grande parte dos problemas está na sua conduta e é maravilhoso. Porque muitos ainda acham que o externo é que é o causador, aquele ser diabólico que está ali todo o mal na humanidade e em si mesmo. E não é. Muitas vezes esse ser, né, diabólico, entre aspas, está dentro de si. E à medida que você supera, você passa a enxergar esse outro de forma diferente. Isso é maravilhoso. É. Inclusive, quando você fala assim, dessa questão de você ser bom para os que estão dentro da tua casa, né, que foram colocados, porque a misericórdia divina nos permite essa reparação, esse ajuste. Inclusive, muitas vezes são desafetos, mas também tem muitos afins, né? Tem muitos daqueles que sintonizam no bem com você, que você gosta, que você ama, que estão dentro do teu lar. E no nosso lar, o que é que a gente faz? Muitas vezes a gente retira as máscaras que a gente usa na sociedade, porque existe esse verniz social. Muitas vezes, nós nos mascaramos de melhores do que somos, né? Então, mais caridosos do que somos, mas num ambiente doméstico, em geral, a gente chega, a gente retira os sapatos e retira as máscaras também. Então, o quanto é importante nós aprendermos a amarmos a nossa família, a família que Jesus escolheu para nós, para a partir daí conseguir progredir para esse amor universal. Porque se eu não consigo amar aquele cadinho doméstico, aquele grupo escolhido a dedo para mim, então como eu vou conseguir ser tão fraterno fora? Não é? E você fala tanto em exemplos, e falamos agora em família, e eu me lembrei de um caso de uma família que havia uma grande desavença entre a filha e a mãe. E passou cerca de 20, 30 anos nessa desavença imensa. E essa filha, o pensamento dela era só sair daquela casa, se ver livre. E aí um dia surgiu o casamento para ela e ela pensou assim, não, a oportunidade que eu tenho de me ver livre dessa mãe. E aí, qual foi a sua surpresa? Ela não era espírita ainda e esse marido convenceu ela a permanecer na casa, os dois casados. E ela achando com o tempo que ele estava insensível à dor dela. E aí ela ingressou na doutrina espírita, começou a entender que mesmo ele sem ser espírita, poderia estar atendendo aos conselhos do anjo guardião, dos anjos protetores que nos auxiliam sempre, e a convencer. E sabe qual era a grande colocação que ela não conseguia escutar? Minha filha, se a gente for embora daqui, sua mãe não vai suportar a saudade. E aí ela foi compreendendo, depois da doutrina espírita, que aquele ensinamento era o verdadeiro. E hoje, Rilvane, essa filha está diante da mãe já de 90 anos, ela já entrou no processo de demência, a mãe, e ela hoje auxilia na alimentação, na conversa. Ou seja, o que ela diz, se a doutrina espírita não tivesse entrado na minha vida, eu não tinha resgatado todas as minhas dívidas para com essa mãe. Porque se eu sofria com ela, eu sofria porque eu precisava resgatar. Eu tinha feito algo para ela em outras existências, porque a doutrina espírita também dá essa compreensão. Todo sofrimento tem uma causa, e a causa Justa, pode estar nessa vida ou em outra, e é justo porque Deus, como grande
orientador da nossa vida, ele não permite nada de injusto. Então, é um pequeno exemplo da importância da doutrina espírita no entendimento das famílias, dos complexos, né, que é as relações sociais. E que hoje essa mãe e essa filha, interessante, a mãe que antes era rigorosa pelo processo dela, hoje manda coraçãozinho para a filha, manda beijo. Quer dizer, é a felicidade. Né? Isso aí é a felicidade. Para aqueles que sabem compreender o que é felicidade. Né? E, inclusive, assim, tem a ver com essa vivência da religiosidade, da espiritualidade, não é? É você viver. Porque quando vem uma demanda dessa, então, assim, conflitos familiares, é para que a gente possa colocar em prática aquilo que temos aprendido, para que não fique solto no vazio. Então, se todos nós, porque acredito que ninguém habita aqui no planeta Terra sem essas demandas que vêm para nos modificar. Mas sem a doutrina espírita, talvez essa filha abandonasse a mãe, essa mãe passasse o resto dos dias sem compreender, como hoje não compreende o porquê de estar aqui, nem para onde vai, mas iria entrar com um processo de depressão. Ou seja, acredito que ela não fosse completar o resgate, talvez não tenha completado mesmo, só Deus sabe. Mas a gente percebe pelos ensinamentos da doutrina que o caminho já foi feito. Se algo ainda gerar para outras existências, junto com esses dois seres, já foi amenizado, amortizado. Isso é uma grande... A gente encarar as pequenas evoluções, né? Compreender que nós temos várias existências, mas que não podemos nos acomodar. Dizer, não, vamos deixar para depois, para outra existência, o que eu posso resgatar hoje. Amar é o grande propósito. Foi para isso que nós viemos. Não foi para sofrer, foi para amar. E é preciso amar não só os meus, mas amar os seus, os nossos. Isso, exatamente. Muito bom, amiga. Maravilha. Você falando e eu lembrando também, eu conheci uma senhora que ela estava no processo terminal de câncer de laringe. Era um câncer agressivo, que só crescia. Então, eu a conheci na época já em cuidados paliativos. E ela tinha um esposo que ela tinha muita mágoa, muita chateação com ele. Porque ela disse que quando a doença começou a se expandir, ele se afastou dela. Então, ele saiu do quarto, ele não dava a atenção que ela gostaria. E o quanto nós temos essa necessidade de que o outro me dê aquilo que eu idealizo, que é o certo. Não é? Essa compreensão, assim, de buscar o amor que eu estou pensando, que está na minha cabeça. Mas muitas vezes a gente não consegue compreender que o outro só nos dá aquilo que ele possui, o que ele tem para oferecer. E aí o entendimento, inclusive, da doutrina, porque a doutrina ela nos traz esse grande esclarecimento. São tantos estudos, são tantas obras divinas que nos chegam, que nos fazem compreender o quanto é importante que eu exercite um amor incondicional ao outro. Independente do que ele me dê, do que ele possa me retribuir, eu opto por amá-lo. Eu tenho essa opção de querer bem, de viver em paz. Mesmo que seja alguém mais perturbado, que ainda não consiga entrar nesse equilíbrio íntimo, de oferecer paz no ambiente que chegue, mas nós podemos fazer a proposta do bem. E utilizar desse conhecimento, dessa espiritualidade no nosso dia a dia. Porque o que é que nós estamos nesse processo, como você falou, né? Espíritos adoecidos em processo de reabilitação, em processo de cura. E o que vai me curar, o que vai curar a todos nós, é se nós enveredarmos para o amor. O amor fará esse processo de transformação. Então, enquanto eu não me ajustar comigo para me dar bem, para conseguir fazer esse trânsito do amor para com as pessoas que estão ao meu redor, dificilmente eu vou conseguir ficar saudável. Serei sempre um espírito adoecido.
E tem a ver também com essa cobrança, né, Luiz? Essa cobrança exagerada, porque eu vou dar, muitas vezes até um presente. Você dá um presente material a alguém e espera que a pessoa lhe retribua no seu aniversário. Poxa, eu dei aquele presente para o fulano, mas ele nem um bombom. Então, o quanto a gente espera demais? Você disse uma coisa importante quando você disse assim: eu tenho a opção de amar, porque é muito importante que nós tenhamos consciência de que nós temos essa opção, que o amor que nós sentimos não depende da forma como somos provocados ou desafiados. A opção de amar também é nossa, não só de fazer o mal, de odiar, de se magoar. Então, esse domínio está em nós também. O outro não nos estimula a amar, a odiar. O outro está ali dentro do processo dele, vivendo da forma que ele sabe viver. Nós precisamos conviver com o outro sem nos envolver com a atmosfera equivocada dele. É a grande resposta da vida. Se nós conseguimos isso, podemos conviver em diversos ambientes sem nos deixar contaminar, sempre levando em mente a proposta do Cristo. Né? E por falar em Cristo, eu lembrei da frase, né, da orientação que Jesus nos traz: faça que eu te ajudarei, né? Isso. Então, assim, nós precisamos fazer para que ele consiga nos auxiliar. Então, esse esforço de nos vencermos, de vencermos as nossas más tendências. Tem uma água, que é aquela água da Dona Maria João de Deus. Isso. Mas que água abençoada que ela orientou para Chico, e que nós podemos o tempo inteiro utilizar dessa medicação, porque é semelhante a uma medicação. Então, você utilizar, se você é alguém muito irritado, muito reativo, se está o tempo inteiro ali, não aceita nenhuma provocação que já rebate. Então, para esse perfil de comportamento, o ideal é que se controle, e o autocontrole ele pode ser exercitado. A Dona Maria João orienta Chico, e terminou orientando a todos nós, para utilizar a água da paciência, a água da paz. Então, coloca um pouco de água na boca, se estiver irritado, se tiver com desejo de revidar, sem equilíbrio para falar em paz, em harmonia, coloca água na boca, e só vai engolir quando passar o desejo do revide. Quando já conseguir falar em paz, ou então silenciar. Porque se você não tem equilíbrio, a gente precisa se conhecer, né? É por isso que Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo, né? A espiritualidade também traz isso no Evangelho. É a necessidade de nós nos conhecermos. Então, se eu não vou conseguir, naquele momento, conversar, se eu vou partir para a agressividade, para a discussão, então o ideal é que eu silencie. E o silêncio, inclusive, é mariano. Maria orienta, né? Maria silenciosa, orienta a todos nós que silenciemos, se não formos capazes de emitir um verbo amoroso. Eu vou trazer mais um pouquinho, Luísa, daquele livro de Emmanuel, Abençoe Sempre, psicografado por Chico, que diz assim, com relação à religiosidade, tudo que nós estamos conversando até agora, que não é crítica às atitudes alheias. Veja bem que uma religião, Emmanuel está dizendo, que não é crítica, tem muito a ver com isso que nós estamos conversando. É compreensão das necessidades do próximo para resolvê-las sem autopropaganda. Então, nós não precisamos sair divulgando esse bem que nós fazemos, né? Mas buscar compreender a necessidade de cada um. Emmanuel ainda fala que religião não é trabalho mesclado de lamentações, é descanso da alma para a obtenção de forças, a fim de que se faça o melhor. Então, veja bem aqui, Emmanuel já nos trazendo essa questão de silenciar a crítica, de você parar de julgar, inclusive dentro mesmo das instituições religiosas, o quanto nós nos julgamos. Olha, fulaninho fala tão bem, mas olha como age. Repara só como se comporta. Falou de maneira tal. Então, assim, a gente está o tempo inteiro buscando criticar.
E o quanto é importante esse silêncio da crítica. Quem somos nós? Emmanuel, inclusive, nos fala que nós não temos condição, pela nossa pequenez, de dimensionar o quanto aquele ser já se desenvolveu nessa encarnação. Muitas vezes é um ser arredio, é alguém que realmente espalha rancor, espalha chateação, que não consegue ficar num ambiente e tranquilizar-se. Muitas vezes aquele ser é alguém que já progrediu muito, a espiritualidade enxerga isso, mas nós não. Nós estamos vendo aquele momento, mas muitas vezes já vem de um processo evolutivo que hoje é um processo já de grande crescimento, que ele já se permitiu. Então é isso, minha amiga. Pois é, e você fala nos seus programas tão bem de Emmanuel, nos traz tanta contribuição, e é justamente isso, para o programa de hoje, falar da doutrina espírita, da importância, né, da doutrina espírita, é falar também da contribuição desses autores espirituais, que veio trazer a mensagem do Cristo detalhada, né, através de pílulazinhas, né, diárias, né, que são Emmanuel nos traz todo o arcabouço, né, de informações, André Luiz com a vida no mundo espiritual e os inúmeros livros que ele nos traz, o Humberto de Campos. Então, é importantíssimo seguir não só essas orientações, essas mensagens que você traz, passar a pesquisar esses livros, como também outros. Para quê? Porque ali está toda a mensagem do Cristo detalhada. Como você disse, o orgulho, o julgamento, né? A prepotência, a amargura, né? A vaidade. Então, são esses vícios que nós carregamos de outras existências e que muitas vezes alimentamos nessa atual. Então, se a gente tem a possibilidade de ler, de aprofundar, de nos deliciar com essas mensagens, com certeza elas nos modificarão. Por quê? Porque nós, ao estudar, ao analisar, estamos nos propondo a combater aquilo que a mensagem propõe. Né? Então, é maravilhoso. Essas mensagens como você disse, da Maria João, né, que está contido no livro a mensagem da mãe de Chico, né? Como é mesmo o nome? Acho que é Cartas de uma Morta. Cartas de uma mãe, de uma morta, não é? Que apesar do nome, é belíssima a história, né, de um ser altamente evoluído que se propôs a trazer essa mensagem através do Chico para nós. Né? Então, inúmeras as leituras que nos enriquecem. Né? Livro Fonte Viva, Justiça Divina, Na Era do Espírito. Então, vale a pena a gente estudar cada dia um capítulo, né? Não importa o tempo que se leve, mas trazer dali a mensagem não para o outro, mas para si mesmo. Né? Com certeza, minha amiga, exato. E por falar nessas pílulas que os nossos irmãos nos trazem, eu estou aqui com uma mensagem de André Luiz, no livro Respostas da Vida, psicografado por Chico. André Luiz diz assim, olha, respostas de Deus. Vamos ouvir essas respostas. Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita. O bem ao mal. Repare só, você sempre utilizar o bem ao mal. Amor ao ódio. Luz às trevas. Equilíbrio à perturbação. Socorro à necessidade. Trabalho à inércia. Alegria à tristeza. Esquecimento às ofensas. Coragem ao desânimo. Fé à descrença. Paz à discórdia.
renovação ao desgaste, esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento, justiça à crueldade, reparação aos erros, conhecimento à ignorância, bênção à maldição, amparo ao desvalimento, verdade à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade e sempre mais vida aos processos da morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado. Mas, pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Eu penso que essa mensagem ela tem uma profundidade, inclusive quando André Luiz nos remete essas pílulas de saúde, são remédios, tem a ver com o que nós vamos ofertar a nós mesmos. Então, que eu traga paz a mim do que perturbação, que eu busque esse equilíbrio íntimo do que viver em desajuste. Mas também esse remédio que André Luiz nos aponta como respostas de Deus, são para que também utilizemos para o próximo. Se alguém está na solidão, como ele fala, então ofereçamos companhia. Ofereçamos uma ligação, que é um processo também de fraternidade. Olha, eu estou te ligando porque eu sei que você está sozinha agora nesse momento, para dizer que eu te amo, que eu gosto de você, que me preocupo com você. Isso preenche o coração de qualquer um. Inclusive, esse exercício que nós podemos fazer de vencer a nossa timidez e dizer, eu te amo. Outra coisa importante, Rivane, é a gente entender que o Deus não é só nosso, é também daquele que erra. Então, se ele está conosco, vai nos auxiliar para que saiamos daquela angústia, daquele sofrimento. Ele também está com aquele que agride, que está equivocado, e no momento certo, no momento dele, vai auxiliar também a sair daquele processo. Então, é uma mensagem belíssima que abrange todos os sofredores, inclusive aquele que nos provoca o mal. Né? Ele é um sofredor também, um sofredor da alma. E a doutrina espírita dá a nós essa compreensão de que não só nós sofremos por receber do outro aquelas palavras ásperas, mas aquele que é o provocador, é o autor das palavras ásperas, também sofre. Sofre porque não tem visto a Deus, né? Como a própria mensagem do Evangelho diz isso, ele não tem visto a Deus. Então, o recurso que André Luiz dá é o recurso da compreensão. Porque só assim a gente será feliz. Se compreender o outro. E Deus dá essa resposta, não é? Porque ele está sempre conosco, mas nós precisamos também estar com ele. E estar com Deus significa estar em sintonia com o amor. Quando eu sintonizo com o bem, eu estou mais próxima de Deus. E sintonia é conexão, como você falou logo cedo. Conexão é você estar mentalizando, estar com seu pensamento em prece, você está vibrando pelo amor, querendo que as pessoas estejam bem. Então, isso você mantém a conexão com Deus. E aí você é capaz de, num breve tempo, não aceitar as provocações. Até exercitando, como você falou há pouco, da água, são caminhos, são etapas. Não é? Ninguém chega ao degrau máximo de uma hora para outra, tem que trilhar cada um do pedacinho. Então, a água, né? Reter a água na boca, não revidar, não aceitar provocações. E assim você vai vencendo, cada dia. E quer ver outra semelhança com essa água? É a orientação do Cristo, orai pelos que vos perseguem.
Então, é um exercício você orar, fazer prece por aquele que te instiga, por aquele que te maltrata. Vejam só que bela mensagem, né? Que bela orientação. E é Kardec, no Amai os vossos inimigos, que nos faz compreender as nuances. Como fazer isso? Porque muitos dizem assim, como é que eu posso amar, do mesmo jeito que amo meu filho, amar um inimigo? Ele ali, né, vai explicar que existe várias nuances do amor que nós ainda não compreendemos, mas que há possibilidade. E até compreender, vamos exercitar. Vamos extirpar a mágoa que só faz mal a quem sente. Né? E, então, chegar ao amor verdadeiro, né? Que o Cristo nos ensina. Minha amiga, eu falei para você que o tempo corre, não é? E meus amigos queridos, a gente está finalizando o programa agora. Foi um tempo rápido, eu já estou com vontade de chamar a Luísa mais vezes. Vamos trabalhar, Luísa, juntas. Isso. Eu tenho muito carinho por você, já externei isso. Gostaria de dizer agora aqui para todos ouvirem que eu te amo muito, você é uma amiga muito querida do meu coração. E vamos estender esse amor para os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, não é? Para não perder o costume, eu gostaria de ler para vocês agora um poema. É um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico. É o espírito de Carmen Cirina que nos fala no livro, e ela diz a respeito do viajor e a fé. Então vamos finalizar, depois a Luísa faz a prece, e eu deixo para vocês uma música de Nando Cordel, Se os Homens se Amassem. Nando Cordel cantando para nós. Então vamos ouvir o poema de Carmen, que diz O Viajor e a Fé. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado. De alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança. Quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura: venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Então, meus irmãos, é a mensagem que a gente deixa agora para o final do programa, que o teu ambiente seja florido. Com Jesus, a nossa vida ela vai ser com certeza mais florida, e que Jesus possa encher com esse perfume do amor o teu lar, a tua casa, Luísa. Muito obrigado por estar aqui. Que Jesus preencha o teu lar e a casa de todos aqueles irmãos que neste momento nos ouvem. Eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais e depois você faz a nossa prece, tá bom? É um prazer, né, estar aqui, e veja o que é conexão. Antes de você falar da flor, eu estava pensando numa mensagem que eu digo sempre para uma grande amiga minha, que ela distribui rosas. Por onde ela passa, no seu trabalho, na sua vida, eu acho que ela veio aqui para essa existência, para distribuir rosas. E eu digo para ela que todos aqueles que distribuem rosas guardam o perfume delas na mão. Então, essa amiga é você, é muito mais que amiga, é uma irmã. E que eu espero que você consiga perfumar a mente de todos aqueles, que através da doutrina espírita você consiga o seu propósito, que é levar um pouquinho dessa semente de rosas para cada um, e cada um, plantando a sua rosa em casa, possa distribuir para os outros também. Muita paz, e que tudo que você me desejar seja extensivo para
você e para a família, as famílias dos ouvintes. Grande beijo e estarei sempre aqui disposta para atender o seu convite. Amiga generosa, né? Tá vendo aí como a Luísa tem um coração generoso. Ô, minha amiga, faça a nossa prece para a gente finalizar o programa. Muito obrigada por tudo. Que o Mestre Jesus nos abençoe, transforme a nossa mente a cada dia, que nos permita, dispostos a nos modificar, a nos redimir, mas, acima de tudo, a amar mesmo sem saber como é o amor. Que ele possa estar presente em cada lar, em cada coração. Assim seja. Assim seja. Um abraço, meus irmãos, e até o próximo programa, se Jesus nos permitir. Tchau, tchau. Vou deixar para vocês a música do Nando Cordel, Se os Homens se Amassem. Vamos aprender com ela também. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que ele vos esforçasse no sentido de livrar o coração dessa coraça que o envolve, a fim de torná-lo muito mais sensível ao sofrimento do vosso próximo. O Cristo nunca se esquivava, aqueles que o procuravam, fosse quem fosse, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, tomareis como modelo de todas vossas ações, de todos vossos atos, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria. Envergonhado, ele se esconderia, porque em toda parte se sentia deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar aos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de todas a justiça, pois cada dia é no seu reino que ele separa o joio do trigo. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável aos mais espertos, uma luta de interesse em que as mais santas afeições são calcadas a seus pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Seria só amor e só felicidade
Se os homens praticassem nessa vida a caridade, seria só amor e só felicidade. Se os homens praticassem nessa vida a caridade, seria só amor e só felicidade. Se os homens praticassem nessa vida a caridade,